Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Parabéns a você que está conectado para ouvir a palavra de Deus, a Bíblia, que é viva e eficaz. Fica conectado. Sua vida vai mudar. Ouça agora, parte 6 da carta que escreveu o apóstolo São Paulo aos Filipenses. Filipenses, a alegria triunfante em meio às provas e perseguições. Ouça, vivendo na perspectiva de Deus, parte 2, Filipenses, capítulo 1, versículos 13 a 18. O apóstolo São Paulo olhava para o presente com alegria. Chiron. Vou compartilhar alguns fatos que merecem destaque. Em primeiro lugar, o apóstolo São Paulo viu sua prisão como a abertura de novas frentes de evangelização. Filipenses capítulo 1, versículo 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram gnomai, conhecida faneros, de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Coloque a Bíblia em sua mente. Em segundo lugar, o apóstolo São Paulo viveu de tal modo que estimulou outros irmãos adelfos a falar com mais desassombro o Evangelho, o Evangelion de Jesus Cristo, Zeos, Teos, Soter. A Bíblia diz em Filipenses 1,14, e a maioria dos adelfos, estimulados no Kyrios, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus, logos tuteu. Agora Filipenses 1,16, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelion. A Bíblia diz, eu acredito. Quando Paulo entrou em Roma, não era um prisioneiro entrando, era o Evangelion de Jesus Cristo Zeos Teos Soter entrando na capital do Império Romano. O instrumento da mensagem estava algemado, mas o conteúdo da mensagem estava livre. O fato de o apóstolo São Paulo estar em cadeias levou a maioria dos cristãos de Roma a um despertamento espiritual e a um engajamento no trabalho da pregação do glorioso Evangelho de Jesus Cristo Zeos Teos Soter. Os cristãos ficaram mais entusiasmados. Os obreiros se mexeram. Os cristãos de Roma descobriram uma nova fonte de energia nas algemas do apóstolo São Paulo. Não somente o Evangelion de Jesus Cristo Zeos Teos Soter
era proclamado pelo apóstolo São Paulo em seus contatos na prisão, mas os seus esforços multiplicavam-se fora da prisão. As cadeias do apóstolo São Paulo foram um estímulo para a igreja de Roma. Você sabia? Fique de olho no alcance do estímulo. Filipenses 1,14. E a maioria dos irmãos adelfos, estimulados no Kyrios por minhas algemas Desmon, ousam falar com mais desassombro a Logos Tuteu, a palavra de Deus. Filipenses 1,14. Este estímulo atingiu a maioria dos cristãos, mas nem todos. A igreja de Roma estava dividida. A divisão não era doutrinária, mas motivacional. É muito raro você contar com unanimidade na igreja quando se trata de fazer a obra de Deus. É importante ressaltar que não são apenas os líderes que estão engajados no testemunho do Evangelho de Jesus Cristo e os Teossote, mas todos os cristãos. Todos são luzeiros a brilhar. Esse conceito contemporâneo de que só os obreiros devem anunciar a palavra de Deus, a Bíblia, é uma terrível distorção da doutrina do sacerdócio universal dos cristãos. Ouça agora a fonte do estímulo. E a maioria dos irmãos adelfos, estimulados no Kyrios por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus, Logos Tuteu. Filipenses 1,14. Os cristãos da igreja de Roma estavam sendo estimulados não pelo apóstolo São Paulo, mas no Senhor Kyrios e Jesus Cristo e os Teossote, pelas algemas de Paulo. Só o Senhor Cristo Jesus pode motivar a pessoa, a obra da evangelização, da proclamação, do querusso, do glorioso Evangelion. Quero que você se lembre disso. Ouça agora a razão do estímulo. Filipenses 1,15 e 16. Alguns efetivamente proclamam querusson a Christos por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade, eudóquia. Estes por amor ágape, sabendo que estou incumbido da defesa apologia do Evangelion. Eu fico imaginando, enquanto alguns cristãos querussam o Evangelion, pregam o Evangelho por inveja e porfia, outros o faziam de boa vontade por amor ágape. O verbo pregar, querussum, significa fazer a obra de um arauto, isto é, transmitir fiel e claramente o que alguém, uma autoridade superior, tem ordenado a proclamar. E quem ordenou a proclamar foi Deus, através de Jesus Cristo e os Teossote. Ouça o resultado do estímulo. O resultado é que a maioria dos cristãos da igreja de Roma
ousam falar com mais desassombro o logos do teu, a palavra de Deus. O que realmente eles falavam é a palavra de Deus. E isso revela que a mensagem não vem deles mesmos, mas é a verdade de Theos. A substância da mensagem que eles pregavam, querusson, é Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Salvador. Alguns cristãos, querusson ou evangelion, com a motivação errada. Alguns efetivamente proclamam querusso a Christos por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Eudoque a Filipenses 1,15. Uns pregam querusson ou evangelion por amor ao evangelion, outros por amor a si mesmos. O fato de o apóstolo São Paulo não dar nome a esses críticos revela sua grande graça e sabedoria. Ele, o apóstolo São Paulo, não quer tornar esse tema um assunto de maledicência, nem desviar a atenção para assuntos laterais. Alguns adelfos, ao verem Paulo preso, se esforçaram para proclamar querusson ou evangelion com 5 motivações erradas. Primeira, inveja. No grego temos o vocabulário pitomos, que significa ciúmes, inveja. A inveja e a contenda andam juntas da mesma forma que o amor e a unidade são inseparáveis. A inveja se intromete entre pregadores do Evangelho. Com quanta profundidade ela está arraigada no coração mais profundamente do que muitos pecados rudes, a inveja, o ciúme. Nem mesmo uma conversão autêntica simplesmente arranca a inveja. Possivelmente esses críticos do apóstolo São Paulo fossem pessoas que antes detinham posição de destaque na igreja de Roma e cuja palavra era alvo de atenção especial. Com a chegada do apóstolo São Paulo a Roma, sentiram-se relegados a segundo plano e privados de sua importância anterior. Então surgiu a inveja. Em segundo, porfia é a tradução de eres, palavra grega que significa contenda, discórdia, dissensão. Essa foi a palavra que o apóstolo São Paulo usou para descrever as facções existentes na igreja de Corinto e que procuravam e provocavam traumáticas divisões. Da inveja brota o prazer malicioso. No fundo, essas pessoas se alegraram pelo fato de Paulo ter sido neutralizado pela transferência para o quartel. Eles pensavam que nessa situação Paulo já não as estorva e sim já podem recuperar a sua posição. A palavra grega eres traz a ideia de competição para receber o apoio de outros. Assim, em vez de perguntarem, você já tomou a decisão em Cristo Jesus? Perguntam, de que lado você está? Do nosso ou do apóstolo São Paulo? Pense nisso. Terceira, discórdia. Aqueles, contudo, pregam catagelon a Christos
por discórdia. Filipenses 1,17. No original grego é discórdia. Discórdia é eritheia, que significa disputa, ambição egoísta com explosões de egoísmo. Essas pessoas pregavam por interesses pessoais, pregavam para aumentar sua própria influência e prestígio. Eles pregavam para enganar a si mesmas. Essas pessoas trabalhavam para terem mais influência sobre a igreja. A glória do nome delas e não a glória do nome de Jesus Cristo e os teossote é o que buscavam com mais fervor. Em quarto lugar, falta de sinceridade. Insinceramente, Filipenses 1,17. No grego, temos a forma negativa, agnos, dando a entender impuramente, insinceramente. Aquelas pessoas faziam a coisa sublime e mais santa do mundo, proclamar querusson o Evangelho de Jesus Cristo e os teossote, com as intenções mais obscuras e nebulosas, a promoção de si mesmas. O culto à personalidade é um pecado que ofende a Deus. Toda a glória dada ao homem é glória vazia. Em quinto lugar, suscitar tribulação ao apóstolo São Paulo. Filipenses 1,17. Julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. A palavra usada pelo apóstolo São Paulo para a tribulação é tílipis, pressão, fricção. Tribulação, tílipis, deriva da forma verbal que significa pressionar. Por estarem doentes espiritualmente, pensavam que o apóstolo São Paulo era como eles. Pensavam que estavam disputando primazia. Olhavam para o apóstolo São Paulo como um competidor e um rival. Trabalhavam apenas para apresentar um relatório com maiores resultados. Esses pregadores interessavam-se mais em sua reputação do que em sua mensagem. Ficavam felizes quando podiam fazer mais do que os outros. As limitações dos outros lhe davam prazer mórbido. As cadeias do apóstolo São Paulo eram a alegria deles. Estranhamente, essas pessoas coruçam, pregam a mensagem certa. Filipenses 1,17. Aqueles, contudo, catagelion a Cristo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Essas pessoas estavam fazendo a coisa certa da maneira errada. Elas não estavam pregando heresias, mas o Evangelho. O estranho é que os críticos do apóstolo São Paulo não deturparam nem esvaziaram a mensagem do Evangelho. Paulo jamais teria se alegrado se esses críticos estivessem pregando alguma heresia. É somente por ser verdadeiro o Evangelho que essas pessoas anunciam que Paulo consegue desconsiderar a motivação insincera. Você sabia? Fique agora atento na reação do apóstolo São Paulo aos opositores. Filipenses 1,18. Todavia, que importa, uma vez que Christos
de qualquer modo, está sendo pregado catagelion, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, Chiron, sim, sempre me regozijarei, Chiron. O apóstolo São Paulo está indiferente a esses ataques contra si próprio, como se fora um homem sem reputação. Sua única preocupação é a pregação do Evangelho de Jesus Cristo e os Theos Soter. Esse fato o enche de alegria. O apóstolo São Paulo não está alegre com os críticos egoístas, mas com o fato de que pregavam a Jesus Cristo e os Theos Soter. Ele não se importava se alguns eram a favor dele e outros contra. Para ele, o apóstolo São Paulo, o mais importante era a pregação do Evangelho de Jesus Cristo e os Theos Soter. Quero que se lembre disso. O apóstolo São Paulo não está construindo um reino pessoal. Ele não está lutando para a exaltação do seu nome. O que interessa para o apóstolo São Paulo é a divulgação do Evangelho de Jesus Cristo e os Theos Soter. Por isso se alegra, pois esses pregadores egoístas estão com a motivação errada, mas estão pregando o Evangelho. O fato de Paulo não está nele mesmo, mas em Cristo Jesus. O foco do apóstolo São Paulo está no conteúdo do Evangelho e não na motivação dos pregadores. Sua atenção não está no que as pessoas lhe fazem, mas em como o Evangelho de Cristo Jesus avança. O apóstolo São Paulo não alimentava ciúmes ou ressentimentos pessoais. Se Jesus Cristo e os Theos Soter era proclamado, não lhe importava quem receberia o crédito, a honra e o prestígio. Em sexto lugar, o apóstolo São Paulo, em vez de defender a si mesmo, defendeu o Evangelho de Jesus Cristo e os Theos Soter. Filipenses 1,16. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa, apologia do Evangelion. Paulo foi um vigoroso apologeta. Ele não só proclamou a verdade, mas denunciou e desmascarou a mentira. Ele, o apóstolo São Paulo, não só anunciou o Evangelho de Jesus Cristo e os Theos Soter, mas desbaratou as heresias. Ele, o apóstolo São Paulo, não só ergueu a bandeira de Jesus Cristo e os Theos Soter, mas combateu com tenacidade toda sorte de falsos ensinos que tentavam perverter o cristianismo. Paulo enfrentou os judaizantes legalistas, os místicos gnósticos e os ascetas. Hoje, muitos falsos mestres se levantam disseminando sua heresia. O liberalismo e o misticismo pragmático são heresias que ainda atacam fortemente a igreja contemporânea. Velhas heresias com novas caras têm surgido, como o teísmo aberto. Livros insolentes atacam o cristianismo. Precisamos da razão da nossa esperança. O apóstolo São Paulo via a si mesmo como homem sob ordens. Ele, Paulo, escreve: sabendo que estou incumbido da defesa, apologia do Evangelho. Filipenses 1,16. O mesmo termo aqui usado é militar.
Quando os soldados da guarda pretoriana vinham cumprir seu turno, prendendo-se a Paulo por meio de algemas, o apóstolo São Paulo aproveitava a oportunidade para prender aos soldados a verdade do Evangelho de Jesus Cristo e os Theos Soter. Guarde isso em sua mente. Ele, Paulo, não questionava seu sofrimento, como se Deus houvesse esquecido dele ou como o seu sofrimento fosse obra de Satanás. Ele, o apóstolo São Paulo, via cada circunstância como uma oportunidade para proclamar, pregar ou defender a apologia ou Evangelho de Jesus Cristo e os Theos Soter. Guarde isso em sua mente. Em sétimo lugar, o apóstolo São Paulo aproveitou a prisão para escrever cartas que se tornaram imortais. Certamente o que mais contribuiu para o progresso do Evangelho de Jesus Cristo e os Theos Soter foram essas cartas que o apóstolo São Paulo escreveu da prisão sob inspiração do Espírito Santo. Quer saber quais? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Essas cartas ainda são luzeiros a brilhar. Elas têm sido um instrumento para levar milhões de pessoas a Jesus Cristo e os Theos Soter e edificar a igreja ao longo dos séculos. Você sabia? Ouça agora. Vivendo sem medo do futuro. O apóstolo São Paulo olhava para o futuro sob duas perspectivas. Fica conectado para ouvir. Em primeiro lugar, Paulo olhava para a vida com os olhos de Deus. O apóstolo São Paulo está preso aguardando o seu julgamento. Sua absolvição é ansiosamente esperada pelos cristãos em Filipos. Todavia, a condenação do apóstolo São Paulo por parte do imperador Nero é uma dolorosa possibilidade, pensavam os cristãos macedônios. O veterano apóstolo Paulo, porém, mesmo preso, algemado a um soldado da guarda pretoriana, aguardando uma sentença que poderia levá-lo à morte, transborda de alegria, encoraja a igreja de Filipos a viver do mesmo jeito, em alegria. A segurança do apóstolo São Paulo decorre de 3 fatos. Guarde isso. Paulo olhava para o passado sem amargura. Ele sofreu perseguição, açoite, prisões, acusações levianas, privações, naufrágios, fome e frio, mas ao cumprir todas essas coisas, disse que elas contribuíram para o avanço, o progresso do Evangelho de Jesus Cristo e os Theos Soter. O apóstolo São Paulo olhava para o presente com alegria. Sua prisão, longe de interromper ou limitar o seu ministério aos gentios, abriu-lhe novos horizontes. A igreja de Roma foi revitalizada, avivada por suas algemas. A guarda de elite do imperador Nero passou a conhecer a Jesus Cristo e os Theos Soter por seu intermédio, e as cartas da prisão romperam séculos e, como sempre foram e são, ainda são verdades consoladoras de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo para a igreja.
O apóstolo São Paulo olhava para o futuro com gloriosa certeza. O futuro não amedrontava Paulo. O fim da linha não é o martírio, mas é a glória celestial. A última cena não é a guilhotina romana, mas o paraíso, a pátria celeste. A morte para o apóstolo São Paulo não era um fim trágico, mas uma recompensa gloriosa. Morrer não é ir para um sepulcro escuro e gelado, mas é partir para estar com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo e Theos Soter. Por causa das cadeias do apóstolo São Paulo, Jesus Cristo e Theos Soter tornou-se conhecido. Por causa dos críticos do apóstolo São Paulo, Jesus Cristo e Theos Soter foi proclamado, pregado. No entanto, por causa do sofrimento do apóstolo São Paulo, Jesus Cristo e Theos Soter foi engrandecido. Guarde isso em sua mente. Em segundo lugar, o apóstolo São Paulo olhava para a vida pela ótica dos adelfos, dos irmãos. O apóstolo São Paulo jamais centralizou a sua vida em si mesmo, em seus desejos e necessidades. Ele, o apóstolo São Paulo, sempre colocou os outros na frente do eu. Ele, o apóstolo São Paulo, sempre abriu mão de seus direitos a favor dos outros. Ele, o apóstolo São Paulo, preferia morrer, estar com Jesus Cristo e Theos Soter, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, mas por amor à igreja estava disposto a ficar. Se para ele o viver é Jesus Cristo e Theos Soter, o motivo para continuar vivo é abençoar os irmãos, a igreja. Ele, o apóstolo São Paulo, não pensava em aposentadoria. O apóstolo São Paulo não pensava em sair de cena e buscar um tempo de recolhimento para cuidar de si mesmo. O apóstolo São Paulo é como uma vela. Ele quer brilhar, brilhar, brilhar com a mesma intensidade enquanto viver. Pense nisso. No texto em apreço, o apóstolo São Paulo abre as cortinas da sua alma e nos oferece sua visão confiante quanto ao futuro. Porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Filipenses 1,19. Paulo não é um estoico, mas um cristão. Ele, Paulo, não tem prazer no sofrimento. Ele, Paulo, não acredita que o seu sofrimento é meritório. Ele está preso, mas o seu desejo é sair da prisão. A palavra usada por Paulo para a libertação é sotéria e pode significar aqui segurança, salvação ou bem-estar. O apóstolo São Paulo demonstra confiança nessa libertação por duas razões básicas, uma humana e outra divina. Em primeiro lugar, pela oração da igreja, porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica, Filipenses 1,19. O apóstolo São Paulo foi o maior teólogo do cristianismo. Paulo foi o maior intérprete das verdades cristãs. De outro lado, ninguém expressa tanta confiança na oração quanto Paulo. O apóstolo São Paulo ora pela igreja e pede orações da igreja.
Paulo está preso e tem certeza de sua libertação por causa das orações da igreja a seu favor. A Bíblia diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, a súplica dos filipenses é a resposta à súplica a favor deles. Guarde isso. Em segundo lugar, o apóstolo São Paulo ora pela provisão do Espírito de Jesus Cristo e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, Filipenses 1,19. A ação de Deus não anula a intervenção divina, nem a soberania de Deus isenta a responsabilidade humana. Pela provisão do Espírito Santo, Paulo será colocado em liberdade, mas essa ação do Espírito vem como resposta da oração da igreja. A provisão do Espírito Santo sugere um revestimento e fortalecimento de sua vida de tal forma que a sua coragem não lhe falhará, nem seu testemunho será prejudicado, seja qual for o resultado do processo contra o apóstolo São Paulo. A ajuda do Espírito Santo é nada menos do que o poder de Jesus Cristo e Osteosote disponível para o seu povo. Guarde isso em sua mente. Ouça agora a expectativa. Segundo a minha ardente expectativa, esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer seja pela vida, quer seja pela morte. Filipenses 1:20. O apóstolo São Paulo é um homem que está olhando para o futuro, erguido na ponta dos pés, com a visão do farol alto nos ombros dos gigantes. Em toda a sua situação, o apóstolo São Paulo tem uma esperança. A palavra que usa para esperança é muito gráfica, é um termo inusitado. Trata-se de apokaradokia. Apo significa fora de, cara, cabeça, doken, mirar. Assim, apokaradokia significa a mirada ardente, concentrada e persistente, que se aparta de qualquer outra coisa para fixar-se somente no objeto do seu desejo. Essa palavra apokaradokia é maravilhosa, significa denotar um estado de antecipação viva do futuro, o esticar o pescoço para captar um vislumbre daquilo que jaz à frente, a esperança intensa, concentrada, que ignora outros interesses e se força para frente como que esticando a cabeça. Dessa forma, a apokaradokia é uma atitude positiva com aquilo que o futuro possa ser. Você sabia? Expectativa, apokaradoxia. A expectativa do apóstolo São Paulo é demonstrada de duas formas. Em primeiro lugar, não ser envergonhado. Segundo a minha ardente expectativa, apokaradokia, esperança
de que em nada serei envergonhado. Filipenses 1:20. Guarde isso em sua mente. Paulo está em uma prisão e não em uma cátedra. Paulo está algemado e não em um púlpito. Sobre Paulo pesam acusações. A vida de Paulo está sendo devastada e vasculhada. Seus inimigos são ardilosos e implacáveis. As acusações contra Paulo são fortes e levianas. O apóstolo São Paulo reconhece que precisa das orações da igreja e do socorro do Espírito Santo para não sucumbir. Os cristãos no primeiro século foram acusados de canibais, de incendiários e de licenciosos. O apóstolo São Paulo era o líder deles. Apesar de todas essas adversidades, o apóstolo São Paulo tem expectativa de não ser envergonhado em seu julgamento. Em segundo lugar, glorificar a Jesus Cristo e os teossote em seu corpo. Filipenses 1:20. As metas mais cobiçadas pelo apóstolo São Paulo não eram ser um homem famoso e rico, mas glorificar a Jesus Cristo e os teossote em seu corpo. Ele, Paulo, não estava construindo seu próprio império em reino pessoal, mas buscava a glória do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Paulo não estava atrás de glórias humanas ou prestígios políticos em Roma, mas procurava com todas as forças da vida glorificar a Jesus Cristo e os teossote em seu corpo. O apóstolo São Paulo era um obreiro, não era um obreiro fraudulento, charlatão, comerciante do evangelho. Paulo não estava construindo um patrimônio financeiro como infelizmente ocorre com tantos obreiros inescrupulosos usando seu prestígio para abastecer. O apóstolo São Paulo compreendia que foi comprado por alto preço e agora quer glorificar a Jesus Cristo e os teossote em seu corpo. O corpo do apóstolo São Paulo será o teatro no qual se manifestará a glória de Jesus Cristo e os teossote. Quer saber como o apóstolo São Paulo deseja glorificar a Jesus Cristo e os teossote em seu corpo? Glorificar a Cristo Jesus pela vida. A glória de Deus é o fim último da existência humana. Nosso viver será em vão se Jesus Cristo não for glorificado em nosso corpo. Nosso corpo é a habitação de Deus, pertence a Cristo Jesus e deve glorificar a Cristo Jesus. Mesmo já idoso, trazendo no corpo as marcas de Cristo Jesus, fustigado pelo espinho na carne, tendo passado por açoites, prisões, escassez de pão, Paulo quer glorificar a Cristo Jesus em seu corpo pela vida. Glorificar a Cristo Jesus pela morte. Não basta viver bem, é preciso morrer bem. Não morre bem quem não vive para glorificar a Jesus Cristo e os teossote. O apóstolo São Paulo deseja ardentemente
glorificar a Cristo Jesus em sua morte, como a glorificou na vida. Não pode ter a morte do justo quem viveu como ímpio. Não pode glorificar a Jesus Cristo e osteosote na sua morte quem não o glorificou na vida. Moody, o avivalista do século XIX, disse na hora da sua morte: eu pensei que iria para o céu na hora da morte, mas foi o céu que veio me buscar. Como foi a sensação ao ouvir tudo isso? Quer seguir o exemplo do apóstolo São Paulo em seu modo de vida? Quer glorificar o seu corpo para a glória de Cristo Jesus na vida e na morte? Quer agora entregar sua alma para Cristo Jesus? No momento de decisão em Cristo Jesus, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha, venha, entregue sua alma para Cristo Jesus enquanto você respira. O fôlego de vida, o ar da graça de Deus.